Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Aqua Home Club. Hoje, como sempre, está aqui comigo nosso gerente, o Anderson Lins, que irá também fazer parte desse bate-papo gostoso que teremos no dia de hoje com o engenheiro, o Mário Paulo Barros Melo. Já é de família tradicional no setor da engenharia civil, no estado de Pernambuco. Ele que trabalhou nos Estados Unidos, teve uma experiência muito positiva lá e trouxe aqui para a nossa região. Já estamos usufruindo dela com as suas inovações. Também é um grande empresário no setor que atua na área de manutenção predial e reforço, recuperação estrutural, enfim, tudo que cabe à segurança, à saúde de um prédio, esse Mário Paulo Barros Melo cuida com maestria. Ele que é recifense e hoje atua em Caruaru, também tem sua formação pela Unicap, a Universidade Católica de Pernambuco, e também lá onde fez o seu mestrado. Seja muito bem-vindo, Mário. Muito obrigado. Eu agradeço a presença de estar aqui com vocês, a gente poder conversar um pouco de engenharia de manutenção, no que se refere ao nosso condomínio, ao Aqua. E eu estou à disposição para responder algumas perguntas, fazer alguns comentários da obra em si, da construção, das situações que acontecem tanto naquele condomínio como em tantos outros, e poder aqui esclarecer realmente a situação atual do nosso condomínio, que é o Aqua Home Club. Muito bem. Eu gosto muito de falar sobre habitabilidade. E esse termo habitabilidade, Anderson, ele engloba toda uma estrutura, seja externa ou interna, ou seja, o bom convívio, né, em todas as relações dentro de um condomínio. Por exemplo, eu quero fazer aqui uma analogia, se Anderson me permite, que o prédio, Mário, ele é como se fosse o corpo do ser humano. Ele precisa estar saudável, ele precisa estar sem fissuras, sem ranhuras, sem doenças, sem infecção. Ou seja, tecnicamente falando, o que é que tudo isso significa para você? Olha, foi uma perfeita comparação. A gente trouxe aí um corpo humano e um prédio. O que é que um corpo humano precisa? De cuidados. Que um prédio precisa de manutenção. Os cuidados que a gente tem no corpo humano são cuidados específicos, assim como um prédio precisa. Um prédio tem cuidados na parte de revestimento cerâmico, na parte de estrutura, na parte de revestimento e acabamento. Quais são esses acabamentos? Nós temos pintura, nós temos vidro. Nesse vidro nós temos silicone para evitar a entrada, a percolação de água, para não termos infiltrações. Então esse cuidado ele tem uma metodologia que ela é seguida periodicamente. Nós temos tempo para cada tipo de trabalho. E assim a gente vai mantendo a nossa casa, né, a nossa família unida e com saúde e bem estruturada nessa moradia que tanto tem a nos oferecer. E a gente fala aqui de um condomínio de alto padrão. É um condomínio muito bem feito, grande, e que é uma forma de construção que deve durar muitos anos. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. E principalmente sobre no que se refere à habitabilidade e à segurança de cada morador. Eu, na qualidade de síndico, e Anderson, na qualidade de gerente do nosso condomínio, nós temos uma grande preocupação em manter a qualidade de vida em nosso condomínio. Até porque você já é uma das pessoas que postula um cargo de nos dar uma consultoria, uma assessoria técnica, né, especializada, referenciada, né, um órgão oficial aí como engenheiro, de realmente apresentar para a gente o estado que se encontra nosso condomínio, que pelo que você já falou, né, superficialmente, nós temos uma situação muito agradável em nosso condomínio hoje. E eu queria, Anderson, que você completasse essa minha observação, a que se deve esse zelo, esse cuidado de ter um laudo de um engenheiro civil, sim, nos dizendo o quê? O que existe hoje, entre aspas, é altamente natural. Perfeitamente. O trabalho que a gente contratou para o nosso condomínio se deve ao setor condominial estar, de fato, num momento de atualização, né, na questão de assessoria. Nós sempre tivemos no setor condominial suporte financeiro, suporte jurídico, suporte contábil.
E por que não ter um suporte de engenharia? Que no caso o Aqua se antecipou, fez reunião com o conselho, com o nosso síndico, né? Justamente para verificar essa forma de trabalho, contratar esse tipo de serviço. E aí nós trouxemos isso para as nossas reuniões, fizemos as reuniões, preocupados justamente em trazer esse serviço para o Aqua, para que fizesse o laudo e a gente tivesse ali o raio-x de como está a estrutura do nosso condomínio. E aí chegamos até o Mário, né, fizemos uma cotação, vimos ali o currículo, né, que já foi aqui muito bem pontuado no início, do Mário, o contratamos e foi produzido de fato um laudo e nós vamos tratar mais a fundo durante esse podcast. Eu percebo que nós falamos muito em laudo. E eu queria saber do nosso engenheiro qual a diferença de inspeção, laudo e vistoria, para que a nossa comunidade, o nosso condomínio, possa entender melhor essa linguagem. São situações que estão bem ligadas entre si. Nós já vamos fazer um laudo a partir de uma vistoria. Então, o que seria uma vistoria? Nós vamos verificar, estudar os problemas construtivos, as situações, ou boas ou ruins, de um condomínio. Nessa vistoria, que é uma vistoria técnica, nós estamos sendo baseados em normas técnicas. Então, não é como a gente acha melhor ou como poderia ser. E sim, nós seguimos normas técnicas que devem ser seguidas por todos os engenheiros. A partir daí, será feita uma anotação pontuando em grau de risco, nós temos aí mínimo, médio e crítico, para cada patologia. E assim a gente gera um documento, onde a gente vai colocar os problemas construtivos, as suas causas, que vêm a partir da vistoria técnica, e soluções técnicas de engenharia civil, para que a pessoa que recebe esse documento, esse laudo técnico, sendo engenheiro ou não, ela possa ter uma facilidade de entendimento, saber o que está acontecendo de forma simples e técnica. Porque veja bem como é difícil se a gente fizer um documento tão escrito de forma técnica para uma pessoa que, digamos que é um médico, um psicólogo. Então ele não vai conseguir entender os termos. Então há uma preocupação na elaboração de documentos para que qualquer um entenda o que está escrito. E a partir dali ele possa tomar resoluções, reuniões, ele possa discutir com o seu vizinho, por que não, sobre um problema que está havendo na sua casa, que é o seu prédio, de forma que todos entendam. E aí o engenheiro ele pode ser chamado para uma reunião para explicar o procedimento que foi feito desde a vistoria, o trabalho de pesquisa, anotações e elaboração desse documento tão importante que é o laudo técnico. E é muito comum. Então, quando a gente explica, além de dizer o problema e a causa, também falamos de valores. Por que não? Quanto vai custar para resolver aquele problema? É muito caro? É muito barato? Uma ideia precisa da situação, ela deve ser passada, de forma, como eu já disse aqui, bem clara, para que, no futuro, possa se fazer uma programação. Às vezes você tem um problema mais fácil de resolver e um mais difícil. Então, a partir desse documento, você consegue uma organização, um cronograma físico-financeiro de execução de trabalhos de manutenção. Isso entra dentro de um plano de reformas de um condomínio? Sim, ele vai ter uma assertividade naquela programação, onde ele vai ter os recursos necessários, ou ele vai atrás desse recurso para poder organizar um trabalho ao longo de um ano, ao longo de 6 meses, ao longo de 2 anos. E assim, nas reuniões, nós chamamos de assembleias, os moradores podem acompanhar e tomar as decisões. Sendo assim, não vai apertar no bolso, não vai ser nenhuma surpresa para aquele morador que não estava preparado. Ele vai entendendo que o condomínio não está trazendo um problema. Ele está trazendo uma situação, um cronograma, uns valores para serem discutidos e uma sequência de execução a partir do que é mais importante e necessário para que o condomínio não tenha problemas na parte de segurança. Perfeito. Muito bem colocado, né, Anderson? Só organizando o cronograma, né, nessa questão da finalização do laudo, a gente primeiro vai apresentar a construtora, né, vai dar a oportunidade da construtora se manifestar acerca do laudo, para que depois disso a gente de fato provoque uma reunião com todos os condôminos para apresentar esse laudo e aí tomar as decisões após isso.
Eu queria só voltar em relação ao laudo, Mário, que eu acho que é o que todo mundo, quando faz um laudo, quer saber. Qual foi o nível de patologia encontrado em nosso condomínio? Olha, eu começo dizendo o seguinte. Nós temos um prédio muito bem construído, né? Assim, um exemplo de construção civil na área de construção de prédios. São 2 torres maravilhosas. Nós temos uma estrutura muito boa. O prédio tem um espaço, ele é bonito demais, assim, é um exemplo de projeto. E ele não tem problemas graves, tá? Eu deixo aqui bem claro. Nós encontramos no laudo, no trabalho de vistoria, e passamos para o laudo, situações de pequeno a médio porte. Quando a gente fala em médio porte, não é um alarme. O que seria um médio porte? Por exemplo, nós temos cerâmicas que estão trincadas. Por que a cerâmica pode ter trincado? Existem vários fatores, mas são poucas cerâmicas. Pode ser o prédio que trabalhou, uma acomodação na estrutura, que é muito comum, tá? Situações comuns demais. E acontece, 1, 2, 3, 4, pode aparecer alguma pequena fissura. Então é só trocar aquela cerâmica. Mas ela deve ser ponderada no laudo, porque o laudo abrange exatamente todos os conjuntos construtivos, de revestimento cerâmico, estrutura, acabamento, pintura. Então nós temos no Aqua situações de médio porte a pequeno. Volto a dizer a vocês. Volto a dizer que não temos alarmes, não temos problemas graves, é um prédio muito bonito e bem feito. Nós temos, por exemplo, na fachada, comum também por dilatação térmica, por problemas de execução, algumas peças que podem ser substituídas, chamamos de manutenção predial. Nós temos infiltrações, muito comum, tá? A gente não está falando de nada que os outros prédios não tenham. Infelizmente tem, nós temos aí infiltrações de pequeno porte, que a manutenção também resolve. Nós temos pintura, a tinta também precisa de manutenção. Então temos uma situação muito comum num prédio de alto padrão. Perfeito. Então a gente tem manutenção para fazer, para organizar, e eu estou aqui exatamente para conversar isso com vocês. Aproveitando esse gancho, a pandemia nos trouxe uma lei, a BNT, que é a 16747. O que é essa lei? O que é que ela trata? É uma exigência que o condomínio tem que estar fazendo inspeção? Qual o período deve ser feito? Tradicionalmente ou culturalmente as pessoas só se preocupam em fazer a inspeção ao longo dos 10 anos, ou se faz antes, se faz anual, por período. Como é que funciona, Mário? Olha, infelizmente, no nosso país, a nossa cultura mesmo, a gente tem uma forma de trabalhar que é de sanar o problema quando ele acontece. Então nós passamos a gastar mais dinheiro para resolver o problema em vez de fazer uma manutenção preventiva. Então a gente está numa situação, não é o caso de vocês do Aqua, não é o caso de ninguém. É uma situação de cultura que eu estou comentando no momento. A gente resolve o problema quando ele surge. Mas nós temos um período determinado por normas técnicas para fazer essa manutenção. É a norma 15575 de manutenção e desempenho. Então o que é que essa norma diz? A cada, um exemplo, 2 anos a gente deve fazer uma manutenção na pintura. A norma nos diz que a garantia para a impermeabilização são 5 anos. Então nós precisamos estar de olho em caixas d'água, que são os reservatórios superior, reservatório inferior, jardineiras, piscina e qualquer outro tanque que nós tivermos de acumulação de água. Então nós seguimos essas normas técnicas para evitar problemas construtivos. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui em poço de elevador. Geralmente a gente não olha o elevador como é que está lá embaixo. Quando começa a ter algum problema elétrico, que a gente dá uma olhadinha, a gente vê que está com água dentro desse espaço. E não era para ter. Mas quando a gente faz a manutenção, quando a gente tem um laudo, e a gente segue essas normas que a gente está comentando aqui de desempenho e de manutenção, a gente vai lá e dá uma olhada. E a gente encontra o problema. Quando está na garantia, aí é o fato da gente procurar a construtora, mostrar o problema e pedir que eles voltem para fazer uma solução definitiva. Tá? A gente não trata nem de paliativo. É uma solução que, nesse caso, seria uma impermeabilização. A construtora deve voltar e fazer a solução do problema e a gente continua de olho na manutenção. Está aí a necessidade de seguir essa norma, de ter uma assessoria na parte de engenharia para tratar problemas que estão ocorrendo e evitar que outros surjam no nosso condomínio
E para manter sempre um contato com a construtora, para andar junto com a garantia que é oferecida, também baseada em normas técnicas, e que os moradores têm direito. Isso é muito importante. O que é que você sugere, se não é que Anderson até já saiba disso, mas o que é que você sugere a título de inovação? Que tipo de tecnologia a gestão pode utilizar dentro de um condomínio para manter a segurança predial, né, junto com a nossa assessoria? Seria resumido em uma única palavra, que é o rastreamento. Seria um profissional da área de engenharia fazendo um trabalho contínuo de rastreabilidade em todos os conjuntos construtivos. E isso é o seguinte, é você estar acompanhando o desempenho tanto de trabalhos que foram feitos para evitar a percolação de água, como uma piscina. Como é que a gente faz isso? É realmente investigando, olhando por baixo dela, rastreando infiltrações. Quando a gente parte para a estrutura, algum trabalho de estrutura pode ser feito? Pode, mas vai haver um rastreamento de fissuras, trincas, rachaduras, até encontrar. Se encontrar, a gente tem que tratar junto à construtora através da garantia. Vamos tratar aqui de outro problema, infiltrações em janelas, através de danos em fachadas, por exemplo. Um rastreamento no revestimento cerâmico contínuo, procurando problemas construtivos para livrar moradores daquelas dores de cabeça que tem em épocas de chuva, onde mancha a pintura de dentro do apartamento, às vezes queima uma TV, danifica um móvel, e aí gera um problema financeiro para o morador. Onde ele gastou, comprou um apartamento e não deve passar por isso. Anderson, existem algumas unidades que questionaram alguns probleminhas de fissuras, rachadurazinhas ali, simples, mas que não deixa de preocupar pelo olhar não clínico e técnico do morador, que é super natural. Perfeitamente. Quais foram as dificuldades que você teve e o que é que essa assessoria que estamos aí contratando através do Mário poderá nos favorecer em sentido de dar um retorno positivo para os nossos moradores? Sim, sim. Quando nós contratamos o Mário, inicialmente a gente fez primeiro a vistoria na área comum, né? Nos ambientes externos, vamos dizer, do nosso condomínio. Salão de festas, área de piscina, pista de Cooper, vagas de garagem. E após a finalização dessa vistoria inicial, nós direcionamos o Mário para que ele pudesse também adentrar nessas unidades para justamente ter um especialista dentro dessas unidades verificando essas informações de fissura, que ele já antecipou, né? Se tratam de fissuras ali provavelmente provocada por movimentação da estrutura, que é comum acontecer em condomínios recém-construídos. Então, graças a Deus, foram informações ali confirmadas, mas que não tinha a gravidade, né, na questão de fissura, na questão de rachaduras, ou de patologias em si. Muito bem. Mário, nosso tempo é curto, né? O desejo nosso aqui é de conversar bastante, até porque esse assunto é de fundamental importância, né, para o conhecimento, principalmente, de quem habita em nosso prédio. Mas eu queria que você acrescentasse algo que não foi perguntado e que você acha que é pertinente para um bom esclarecimento aos moradores do Aqua. Olha, o que eu acho muito bacana, muito legal, é esse contato com os moradores. Quando o morador tem um engenheiro dentro da sua casa ou à disposição, ele tem um contato de alguém que ele pode tirar uma dúvida, ele pode tirar um medo. Às vezes ele está com medo de dormir ou achando que fez um investimento num imóvel que não está valendo a pena. Então tem uma grande preocupação financeira. Então quando ele tem um consultor, que ele tem um contato de poder ligar e perguntar no dia de chuva, porque ele está preocupado com alguma infiltração, ele vai se sentir muito mais acolhido, muito mais seguro pelo seu condomínio. Numa reunião, ele tem um engenheiro que está ali à disposição, onde todos vão ter as perguntas na hora para tirar qualquer tipo de problema. Eu acho isso muito bom, muito bacana. E é uma inovação, você ter no condomínio um consultor, alguém da engenharia à sua disposição, que pode ajudar a resolver problemas, pode te dar informações, conselhos e também trazer produtos de utilização na parte de engenharia. A gente tira dúvida de tipo de tinta, por exemplo, tipo de verniz, tipo de impermeabilizante. Então, até numa compra de material, você está bem assessorado. Você não vai perder dinheiro comprando material errado, que muitas vezes acontece, a gente não é da área, então a gente troca até uma tinta. Então, assim, tem uma pequena dor de cabeça que poderia ter sido evitada. Isso é muito bom. Isso traz inovação, isso traz tecnologia, isso traz informação
que no nosso mundo informação é o que tem de mais importante, seja qual for a área. Muito bem. E você falou num tema muito importante, informação. Se é uma das áreas que a gente mais se preocupa, senhoras e senhores, é com a comunicação em nosso condomínio. Porque a gente procura ser o mais transparente e objetivo possível. Quando a gente não se faz entender, a gente arruma um jeito de corrigir a informação e que essa informação possa chegar lá na ponta, do primeiro ao 20º andar, com a mesma clareza. Anderson, eu percebo que ainda, muito pequeno, mas ainda existe algumas dificuldades na relação gestão versus obras em apartamentos. E o nosso condomínio tem um plano de reformas. Dentro desse plano de reformas, alguma regrinha, que essa palavra muita gente não gosta, mas infelizmente ela tem que existir. Sim, sim. Que você tem alguma dificuldade de lidar no dia a dia? Na verdade, obras dentro de apartamento, elas devem ser também acompanhadas, né? Faz parte da estrutura do condomínio ou apartamento. Então, se a gente não tiver um acompanhamento, não tiver procedimentos de segurança, né, a gente deixa a obra muito solta e podem acarretar problemas futuros. Então, a gente faz ali um acompanhamento inicial, passando primeiramente pelo projeto, que deve ser apresentado à administração, junto com as ARTs, RRTs, né, para que todo o trabalho tenha a sua segurança dentro da unidade garantida. Tá? Então, trabalhamos dessa forma. Né? Gera de fato uma dor de cabeça, porque o proprietário chega naquela ânsia de fazer a sua reforma, de começar, de terminar, mas precisa sim passar por esses processos para que nós possamos também garantir a segurança das unidades, né? Porque faz parte de fato da mesma estrutura do nosso condomínio. Muito bem. Mário, para fechar, eu fiquei feliz por a gente ter iniciado de uma forma em relação à saúde. A saúde do condomínio não é só a piscina do condomínio que está sendo recuperada. Você vem acompanhando, acredito que dentro da sua vistoria existe um laudo aí positivo. A saúde do condomínio não é só entretenimento, a saúde do condomínio não é só academia, a saúde do condomínio não só a segurança desde a recepção até a chegada ao nosso apartamento. A saúde do condomínio não é só a higiene, que a gente vem cuidando tão bem. A saúde do condomínio não está apenas na manutenção elétrica e hidráulica, mas hoje, com a assessoria de um engenheiro, a gente vai ter uma saúde não só interna, mas principalmente externa, porque temos muito trabalho pela frente. Perfeitamente. Para encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco do trabalho que a gente vai fazer muito em breve, que é a manutenção da nossa fachada. Para a manutenção da fachada, a gente começa com um rastreamento que eu comentei um pouco atrás. A gente vai procurar os pontos que precisam de manutenção. São cerâmicas soltas, rachadas, rejuntes danificados, ausência de rejunte. A gente encontra e faz um mapeamento no projeto de revestimento cerâmico. É o projeto de fachadas do prédio. Vamos pontuar. A partir dali se gera um orçamento, vários, no mínimo 3, e a gente começa um trabalho de cima para baixo, atendendo os apartamentos superiores com um fachadeiro ou uma equipe de fachadeiros, e vão descendo num alinhamento constante e mapeando cada reparo que foi feito. Isso é controlado e monitorado pela equipe de manutenção através de Anderson, do condomínio, onde ele vai tendo um controle. E quem é que vai dizer se o trabalho está sendo bem feito? A nossa chuva. Quando chover e aquele ponto que tinha infiltração não tiver mais infiltração, é porque o problema foi resolvido. Tudo bem. Se não tiver sido resolvido, tem que se voltar e refazer aquele ponto de trabalho. Muito bem. Quero agradecer aqui a presença sempre marcante de Anderson Lins e quero desejar a você sucesso nessa empreitada, né? Logo, logo a gente está assinando o contrato aí da nossa parceria. E você, se quiser fazer suas considerações finais, Mário, fique à vontade. Eu queria comentar um pouco, bem rápido, do condomínio. Eu já disse, gosto muito de participar de prédios de grande porte, de alto padrão. Fico muito feliz de coração. Gosto de comentar que eu presto serviços, que eu ajudo na manutenção de condomínios desse porte. Porque não são todas as cidades, observe, Pernambuco é um estado muito grande, mas não são todas as cidades que têm prédios desse porte, não temos.
Nós temos em Recife, Olinda, são prédios novos também, nós não tínhamos em Olinda. Nós temos em Caruaru prédios tão imponentes como esse condomínio Aqua. E é uma satisfação muito grande, eu diria que é o ápice da engenharia na construção de condomínios, e fazer parte como engenheiro civil de uma manutenção, de um acompanhamento nesse tipo de condomínio, eu acho muito gratificante. Para mim e para qualquer engenheiro que atue na área de manutenção predial. Muito bem, Mário. Mais uma vez te agradeço pela brilhante participação. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. E em breve estaremos com mais um tema em outro episódio de falar de temas importantes para a boa convivência em nosso condomínio. Obrigado, Alan, ali na produção. Anderson, show de bola. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Mas é verdade, trabalhar em condomínio. Yeah.